Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre gravar a bateria com o mínimo setup possível. Um microfone ou até 2 microfones. Nós vamos fazer experimentos com diferentes marcas, diferentes modelos e eu acho que vai ser bem interessante. E para contribuir aqui nas demonstrações, eu chamei um grande amigo, Márcio Bicaco, super batera e percussionista, que vai tocar um groove enquanto a gente vai mudando os microfones e vai sentindo a diferença. Esse vídeo é dividido em duas partes. A primeira agora é de um microfone e depois da semana que vem com 2 microfones. Vamos conferir. E aí eu tô com o Bicaco, com o Márcio Bicaco, beleza, massa, não podemos se encostar, né? Obedecendo a A distância, distância padrão. mas estamos aí. Muito massa, nesse tempo de pandemia a gente tem chance de se encontrar e fazer coisa muito Isso aí, massa. muito né? legal. Agradecer o convite aí, Renato, para fazer essa experiência aqui no estúdio. Massa. Não, tudo começou com uma ligação que o Bicaco fez pra mim. Pra quem não conhece o Bicaco é um super músico, completo mesmo, vocês têm que conhecer o trabalho dele. Tem o Consonante Duo, tem o Glip, grupo de percussão também animal, legal. Toca no Rock Camerata, nos vários projetos da Camerata, isso, né? Clássico Energia, cinema, música para cinema. E no rock and roll em geral, né? Tamo aí. Legal. Então é muito massa. E o Bicaco ligou para mim falando assim, Renato, meus alunos estão procurando informações sobre isso. Na verdade, surgiu a dúvida, como gravar uma bateria em casa ou apartamento com o mínimo possível. No caso, com um microfone ou 2 no máximo. E a pergunta maior era, aonde posicionar o microfone para ter um melhor som da bateria? Então acho que daí veio essa ideia do Renato fazer esse vídeo aqui e testar alguns microfones, né? A ideia é essa, porque realmente essa é uma dúvida que não é só de quem está querendo gravar em casa, né? Acho que o posicionamento do microfone é que faz toda a diferença. Ele é um equalizador natural. Você acha o spot do som que você quer. E, claro, questão profissional, dentro do estúdio, o cara vai ter vários tipos de microfone, mas mesmo assim, não adianta o cara ter um super microfone se não souber, eu acho que onde posicionar esse microfone, né? E a questão que é como ter com um microfone não tão bom, um microfone mais simples, mas pelo menos posicionar ele num lugar legal que capte bem o som da bateria, no caso aqui, né? Que pegue os graves, os agudos, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que espero, né, que o vídeo ajude todo mundo a chegar nesse objetivo. Legal. Nós vamos, teoricamente, mexer com 3 microfones só 3 tipos em princípio. Nós vamos fazer o teste com um microfone dinâmico, um microfone condenser e um microfone de fita. O dinâmico, quem não conhece ainda, é o SM57. Vai aparecer aqui a fotinho dele aqui. E esse SM57, por exemplo, que é um padrão, mas qualquer dinâmico equivalente vai ter a mesma função. Então o que você tiver em casa pode usar que vai dar certo. Ele é um microfone conhecido por ser um microfone duro. Por que ele é chamado duro? Porque ele é feito com uma membraninha que empurra uma bobina elétrica no magneto. E esse movimento que é feito pela variação da membrana quando a gente emite o som, ele é praticamente mecânico, ele trabalha, então por isso que é um microfone, entre aspas, duro, ele é pesado. E isso deixa a sonoridade um pouquinho mais agressiva, um pouquinho... Para algumas coisas é muito legal, para outras não são tão legais assim. Mas assim, aqui nós vamos fazer o teste porque é um microfone que quase todo mundo tem em casa. O condenser já é um microfone que é mais sensível, ele tem uma membrana, ele é mais realista porque quando o som bate nele, ele varia um pouquinho e dá uma diferença de potencial entre uma plaquinha metálica que tem embaixo, com o movimento da membrana. E esse movimento, na verdade, ele é transformado depois num sinal elétrico que vira áudio através do amplificador e tal, tem toda uma sequência lá. Mas assim, ele é muito sensível, então ele não tem aquele variação mecânica toda de carregar uma bobina. Então é um microfone que qualquer barulhinho a gente está ouvindo. E o de fita é um microfone dinâmico, só que em vez dele carregar uma bobina, ele é uma plaquinha, uma folhinha de papel bem fininha, metálica, que fica entre 2 magnetos. Esse movimento, quando a gente está cantando ou está emitindo um som, ele balança um pouquinho. E esse pouquinho de balanço dá uma diferença de potencial que
transforma, depois passando por todo o circuito, transforma em áudio. E essa transformação é muito sensível. Então o de fita, ele é muito sensível também, como o condenser, mesmo sendo um dinâmico. Então é um microfone muito sensível, mas também muito frágil, porque se a gente soprar, a membrana estoura. Então, por isso que não é muito usado. Mas nós vamos ver E os três são encontrados em preços muito legais. Aqui nós vamos estar usando 3 modelos, um dinâmico SM57, condenser um Earthworks e um Ribbon RM5 da Arthur Fisher Design. Esses 3 microfones a gente vai comparar na posição na frente aqui do bumbo, que é uma posição que a gente... Vou explicar para vocês que a gente mostra o som da bateria como um todo bem legal. E depois nós vamos fazer um teste em cima da cabeça. O bicaco vai estar tocando e um overall em cima dele. Beleza? Então daqui a pouquinho a gente volta aí. Então nós vamos começar com uma posição aqui, que é mais ou menos 1 metro do bumbo. Aproximadamente assim, pode chegar a 1 metro da pele de resposta do bumbo. Ou mais ou menos 1,5 metro do pedal ali, da região que está batendo na pele batedeira. Que a gente já vai conseguir pegar um som genérico da bateria, ele mais ou menos equilibrado. Por isso que o legal é estar meio centralizado, porque a gente vai pegar mais ou menos como o Bicaco montou o kit dele. Ó. Pode ver que ele usou um tom só, ele distribuiu surdo, então tá todo mundo mais aqui distante, mais ou menos assim. Isso você testa em casa. O importante é você ter todas as informações da bateria que são importantes chegando ao mesmo tempo no mic, para não ficar muito pendendo para um lado. Você vai estar com uma informação mono, então você vai estar com ela centralizada. O que tiver ali é o importante. Então nesse caso, lógico que depende do equilíbrio do batera. O Bicaco é um batera fera já, mas assim, se você está estudando, está aprendendo a tocar batera, eu acho que é uma das melhores maneiras de se ouvir. Um microfone só não vai disfarçar, você não tem como você abaixar o chimbal, subir o bumbo, você vai ouvir o seu equilíbrio tocando. E isso é muito importante. E para você sentir esse gostinho de que está legal ou não, a altura em relação ao bumbo é muito importante. Quanto mais baixo, obviamente a gente vai pegar mais som de bumbo. Quanto mais alto, mais som de pratos. Dependendo do microfone que você está usando, se for um dinâmico, um condenser ou um ribbon de fita, é muito diferente. A diferença fica gritante. Vocês vão ouvir os 3 e vão notar a diferença. Mas assim, essa altura que geralmente eu gosto é um pouquinho acima do bumbo. Tipo, você pode colocar, sei lá, 5 centímetros, 10 centímetros acima do bumbo. Depende da bateria, porque essa aqui é uma Ludwig antigona, 75 por aí. Então ela é uma bateria que tem um bumbo com uma sonoridade mais vintage. A caixa também é uma super sensitive suprafônica, é mais vintage. Se você pegar uma bateria mais moderna, com aqueles bumbos bem violentos, talvez essa posição seja muito agressiva no bumbo, pode subir um pouquinho mais. É um teste que a gente faz em casa, entendeu? E lembrando que é muito importante, a gente está usando um condenser aqui de diafragma pequeno, mas a gente pode usar um diafragma tradicionalmente a gente conhece mais, que é o diafragma grande. A diferença entre os dois, o pessoal muito pergunta, mas no estúdio eu sempre vejo o grandão, por que você está usando o pequenininho? Eu vou fazer um vídeo depois explicando isso, mas basicamente assim, o pequenininho em termos gerais é melhor em tudo. Aí você fala, mas como assim, por que os estúdios usam o grande? É que assim, o diafragma pequenininho ele responde muito melhor para transientes, principalmente para instrumentos de percussão ou bateria, que são instrumentos que o ataque é muito rápido. A membrana do pequenininha tem uma resposta muito mais rápida, muito mais fiel ao som, sem contar que a extensão de frequência ele pega mais grave e mais agudo do que um microfone grande. E a gente usa o grandão, mas não quer dizer que o grande é ruim. É que o grande é muito melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Por exemplo, uma das vantagens do grande é que o grande consegue ser mais silencioso. O noise floor, o ruído de fundo, quando você fica do grande, é menor do que do microfone de diafragma pequenininho. Só que ao mesmo tempo, se você for gravar uma bateria que já tem um volume alto, então essa diferença é pouco necessária pra gente, não tem muita utilidade. Mas assim, o grandão ele dá, por causa do tamanho da cápsula dele, é um pouco mais sensível a variações e ao mesmo tempo ele tem uma distorção maior. E essa distorção às vezes é agradável. Então, por exemplo, vocalistas geralmente preferem esse tipo de microfone porque a voz sai mais encorpada ou sai mais... Ele deforma o som de um jeito positivo. Lógico, se o microfone for de qualidade.
E se você for usar um microfone muito barato, você vai notar que ele é um pouco latino o som, um pouco metálico. E às vezes o posicionamento, por isso que é bom testar bastante, pode chamar muita atenção dos pratos. E aí é legal ir descendo para ele não ser tão agressivo para o ouvido. Tá certo? Então tá, joia. Então vamos começar, né, Picaco? Vamos lá. Fechou então.